Minha bengala batia no chão de madeira da garagem, enquanto eu observava em silêncio. Eduardo, meu filho, estava mostrando minhas ferramentas para um homem desconhecido. Ferramentas que acumulei durante 40 anos de trabalho como engenheiro metalúrgico. Peças raras, algumas importadas, outras personalizadas à mão. Ao lado, meu Chevrolet Opala 1975, restaurado por mim durante anos de fins de semana, brilhava com a cera recém-aplicada. O carro que sempre foi meu orgulho. Então, fechado. 7 mil. Pelas ferramentas e 25 mil pelo carro, disse Eduardo, estendendo a mão para o homem. Mas essas ferramentas importadas valem mais que isso, intervim com a voz trêmula. Eduardo me olhou com aquela expressão de irritação que eu já conhecia bem. Aos 42 anos, meu filho tinha o rosto endurecido pelos anos e uma impaciência que não disfarçava mais. Pai, você tem 67 anos. Não consegue mais dirigir direito com essa artrite. E essas ferramentas só estão pegando poeira. Você não precisa mais disso. Eu ainda trabalho na oficina e dirijo perfeitamente, respondi, sentindo aquele nó familiar na garganta. O tipo de nó que um homem aprende a engolir durante a vida inteira. O senhor já caiu 2 vezes mexendo com essas ferramentas. Ele respondeu agora olhando para o comprador, como se eu não estivesse presente. São 7 mil e ponto final. O desconhecido parecia constrangido, mas não o suficiente para desistir do negócio. Assinaram papéis rapidamente. Meu nome não estava em nenhum deles. Quando perguntei sobre a documentação, Eduardo mostrou uma procuração que eu havia assinado meses atrás, quando fiquei internado com pneumonia. Para cuidar das minhas coisas, ele havia dito. Minhas mãos tremiam, mas não era a artrite. Era algo mais profundo, uma dor silenciosa que homens da minha geração foram ensinados a esconder. Um tipo específico de humilhação que só um pai entende quando vê o próprio filho tratando sua história como entulho. Vou buscar um caminhão para levar tudo. Na segunda-feira, disse o comprador olhando para baixo enquanto saía. Depois que ele partiu, Eduardo contou o dinheiro sorrindo. Isso vai ajudar a pagar a reforma da casa, ele comentou, sem me olhar nos olhos. Que reforma? Perguntei. Aqui vamos fazer no quarto de hóspedes. Precisamos de mais espaço agora que Mariana está grávida. Seu quarto é muito grande para uma pessoa só. Fiquei em silêncio. Mariana era minha nora, que mal me dirigia a palavra nas poucas vezes que eu os visitava. Haviam me convencido a vender minha casa e me mudar para a deles há 8 meses, para não ficar sozinho. Desde então, meu quarto foi ficando cada vez menor, meus pertences cada vez mais escassos. Senti o peso dos meus 67 anos naquele momento. 4 décadas trabalhando em metalurgia, construindo estruturas que suportavam toneladas, e ali eu estava, incapaz de sustentar minha própria dignidade. Eduardo guardou o dinheiro no bolso e saiu, me deixando sozinho na garagem. Olhei para minhas ferramentas pela última vez. Cada uma tinha uma história. O torno que comprei trabalhando horas extras para pagar a mensalidade da faculdade de Eduardo. A furadeira importada, que era o orgulho da minha bancada, comprada no mesmo mês que paguei a entrada do primeiro apartamento dele. Quando toquei o volante do Opala pela última vez, senti o couro gasto nos mesmos pontos onde minhas mãos seguraram por anos. Lembrei de quando levava Eduardo para a escola naquele carro, das viagens de verão para a praia, de como ele implorava para dirigir quando fez 18 anos. Foi quando decidi. Silenciosamente peguei a bengala, uma pequena mala com alguns pertences, e saí. Não havia mais nada para mim naquela casa. Aquela não era mais a garagem que construí. Aquelas não eram mais minhas ferramentas. Aquele não era mais meu filho. E você, homem que trabalhou a vida inteira construindo um futuro para seus filhos, até quando vai permitir que tratem sua história como algo descartável? Se você já sentiu que uma vida inteira de trabalho como pai valia menos que um capricho momentâneo do seu filho, fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois daquele dia na garagem me ensinou que um homem só perde a dignidade
quando aceita ser tratado como banco, não como pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Antes de continuar, se você gosta de relatos reais como esse, de histórias que mostram que nunca é tarde para um homem recuperar seu valor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítimas, eu conto histórias de homens que decidiram reagir. Meu nome é Antônio Carlos Silveira, tenho 67 anos e trabalhei como engenheiro metalúrgico por mais de 40 anos em São Paulo. Comecei como aprendiz aos 16 anos, numa pequena metalúrgica no bairro da Muca. Estudei engenharia à noite enquanto trabalhava durante o dia. Minhas mãos têm calos que contam essa história melhor que qualquer diploma pendurado na parede. Casei com Maria Helena aos 24 anos. Um ano depois nasceu Eduardo, nosso único filho. Lembro do peso dele nos meus braços no dia em que saímos da maternidade. Um peso que me deu propósito. A responsabilidade de ser pai mudou tudo para mim. Comecei a fazer horas extras, aceitava todos os projetos que apareciam, mesmo os mais difíceis. Trabalhava muitas vezes aos sábados e domingos. Aos 30 anos, já era supervisor de projetos numa grande empresa de estruturas metálicas. Participei da construção de pontes, estádios, edifícios comerciais, que hoje fazem parte da paisagem de São Paulo. Meus colegas costumavam dizer que eu tinha mãos mágicas para resolver problemas de estrutura que pareciam impossíveis. Maria Helena adoeceu quando Eduardo tinha 15 anos, câncer. Lutou por 2 anos, mas não resistiu. Foi o período mais difícil da minha vida, dividido entre o trabalho, cuidar dela no hospital e dar atenção a um adolescente revoltado com a vida. Depois que ela partiu, ficamos só nós dois. Trabalhei dobrado para garantir que Eduardo tivesse tudo o que precisava. Pagava escola particular, curso de inglês, natação. Queria que ele tivesse oportunidades que eu não tive. Quando ele disse que queria cursar administração numa faculdade particular, cara, não hesitei. Fiz um empréstimo, aumentei minha carga de trabalho e paguei cada centavo daquela mensalidade. Aos finais de semana, quando não estava trabalhando, dedicava-me à minha grande paixão, restaurar meu Opala 1975. Eduardo costumava me ajudar quando era mais novo. Passávamos horas na garagem, eu ensinando a ele como lixar corretamente, como aplicar a massa, como polir o cromado. Foram momentos preciosos. Pai, um dia esse carro vai ser meu? Ele perguntava, e eu respondia rindo. Um dia, filho, mas ainda vou dirigir ele por muito tempo. Abri mão de muita coisa por Eduardo. Recusei uma proposta para trabalhar no exterior porque ele estava entrando na faculdade. Poderia ter ganho o dobro, mas escolhi ficar. Adiei viagens, deixei de lado relacionamentos após a morte de Maria Helena. Minha vida girava em torno de garantir o futuro dele. Quando Eduardo se formou, fiz questão de dar uma festa para 50 pessoas. Gastei 3 meses de salário, mas ver o sorriso dele valeu cada centavo. Foi nessa festa que ele conheceu Mariana. Bonita, determinada, filha de um empresário. Começaram a namorar e, em menos de 1 ano, casaram. No começo, nossa relação era boa. Eduardo me visitava quase todo fim de semana. Jantávamos juntos, falávamos sobre trabalho, sobre os planos dele de abrir o próprio negócio. Mariana era educada, mas sempre distante. Percebia como ela olhava para minha casa simples, para meus móveis antigos, com uma expressão de quem estava em um museu desinteressante. Eduardo conseguiu um bom emprego numa multinacional logo depois de casado. A influência do sogro ajudou, claro. Começou como analista, mas rapidamente foi promovido. Com o primeiro aumento, comprou um carro novo. Com o Pintus segundo, ele e Mariana se mudaram para um apartamento maior. A vida deles parecia estar deslanchando. As visitas foram ficando mais raras. Os jantares de domingo, que eram sagrados, passaram a acontecer uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Eduardo sempre tinha uma desculpa. Trabalho, viagens, compromissos com os amigos de Mariana. Aos 60 anos, me aposentei oficialmente, mas continuei trabalhando como consultor em projetos especiais. Não conseguia ficar parado. Minha oficina na garagem virou meu refúgio.
Comprei mais ferramentas, organizei tudo meticulosamente. Algumas tardes ficava ali sozinho, apenas admirando o meu Opala e lembrando dos domingos em que Eduardo e eu o lavávamos juntos. Foi nessa época que comecei a sentir as primeiras dores da artrite. Nada grave no começo, apenas um incômodo nos dedos e joelhos. Mas com o tempo, foi piorando. Aos 65 anos, precisei começar a usar uma bengala em dias ruins. Foi quando Eduardo e Mariana começaram a insistir que eu deveria vender minha casa e me mudar para a deles. Pai, você não pode mais ficar sozinho, dizia Eduardo. E sua casa é grande demais para uma pessoa só. Vamos vender. O dinheiro fica guardado para o senhor e você vem morar com a gente. Resisti por quase 1 ano. Amava minha casa, construída com o suor do meu trabalho. Cada canto tinha uma memória, mas a insistência deles era diária. Eduardo passou a falar sobre como eu poderia cair, ficar dias sem socorro. Mariana mencionava asilos muito bons que um amigo do pai dela conhecia. A mensagem era clara. Ou ia para a casa deles ou para um asilo. Cedi. Vendi minha casa por um valor bem abaixo do mercado, porque Eduardo disse que precisávamos vender rápido. O dinheiro foi para uma conta conjunta que ele administrava para facilitar. Levei apenas meus objetos pessoais, algumas roupas, fotografias. O Opala e as ferramentas foram para a garagem deles. Os primeiros meses foram tranquilos. Eu tinha um quarto grande com banheiro próprio. Ajudava nas despesas da casa, mesmo sem eles pedirem. Cozinhava nos dias em que a empregada não ia, consertava pequenas coisas, tentava ser útil. Mas logo percebi como as coisas realmente funcionavam naquela casa. Eu era visto como um hóspede incômodo, não como pai ou sogro. Mariana mal me dirigia a palavra. Falava comigo como se eu fosse uma criança. Eduardo passava cada vez mais tempo no trabalho, chegava tarde, saía cedo. E então veio aquela tarde na garagem. A tarde em que Eduardo vendeu meu passado para financiar um futuro onde eu era apenas um estorvo. A única diferença entre um homem que constrói e um que é construído está na capacidade de reconhecer quando as fundações estão sendo corroídas por dentro. Olhando para trás agora, consigo ver os sinais que ignorei por anos. Pequenos gestos, comentários, atitudes que deveriam ter me alertado que Eduardo estava mudando. Que nossa relação pai e filho estava se transformando em algo diferente, algo transacional. O primeiro sinal apareceu quando ele se formou e começou a trabalhar. Nos primeiros meses, Eduardo me procurou pedindo dinheiro emprestado para comprar um carro. Pai, preciso de um carro bom para causar impressão no trabalho. Te devolvo em 6 meses, prometo. Emprestei R$ 20.000, quase todas as minhas economias na época. 6 meses se passaram, depois 1 ano. Quando perguntei sobre o dinheiro, ele sempre tinha uma desculpa. As coisas estão apertadas agora, pai. Mês que vem eu começo a te pagar. O mês seguinte nunca chegava. Depois de 2 anos parei de perguntar. Aquele dinheiro já não voltaria. Outro sinal foi o gradual desaparecimento do nós em nossa relação. Quando Eduardo ainda era solteiro, falávamos sobre nossa casa, nossos planos de viagem, nosso Opala. Depois do casamento, tudo virou minha casa e a minha viagem, seu carro velho. Era como se nossa história compartilhada estivesse sendo reescrita, com cada vez menos espaço para mim. Após o casamento com Mariana, os sinais ficaram mais evidentes. Ela vinha de uma família com dinheiro, acostumada a um estilo de vida que eu nunca pude proporcionar a Eduardo. No começo, tentei me aproximar dela, oferecendo pequenos presentes, convidando-os para almoços que eu mesmo preparava. Mas percebia como ela mal tocava na comida, como examinava minha casa com um olhar crítico, como sussurrava algo no ouvido de Eduardo quando pensava que eu não estava olhando. Nas raras vezes em que iam me visitar, Mariana sempre encontrava um defeito na minha casa. Eduardo, vocês precisam arrumar esse telhado para seu pai. Ou esse sofá é tão antigo, não seria melhor comprar um novo? Nunca falava diretamente comigo, sempre através dele, como se eu fosse incapaz de administrar minha própria vida. Eduardo mudou seu comportamento aos poucos.
Começou a falar comigo de forma condescendente, explicando coisas óbvias, como se eu não tivesse capacidade de entender. Pai, banco online é assim. Olha, você clica aqui. Esquecendo-se que eu usava computadores no trabalho muito antes dele nascer. Os empréstimos continuaram. Pequenas quantias no começo. 2.000 para uma viagem, 3.000 para um curso. Depois, valores maiores. 15.000 para a entrada de um carro novo, 20.000 para uma reforma no apartamento. Sempre com a promessa de devolução que nunca se cumpria. Quando completei 62 anos, Eduardo organizou um pequeno jantar em sua casa. Apenas nós três. Foi nessa noite que ouvi pela primeira vez uma frase que se tornaria comum nos anos 2000 seguintes. Pai, você já trabalhou demais. Agora é hora de aproveitar a vida. Parecia um comentário carinhoso, mas logo entendi o que realmente significava. Você já cumpriu seu papel, agora saia do caminho. No Natal seguinte, Eduardo me deu um álbum digital com fotos antigas digitalizadas. Para você recordar os bons momentos, pai. O presente me emocionou, até perceber que era uma forma sutil de dizer que minha vida estava agora no passado, nas recordações. Os momentos bons já haviam acontecido, não haveria mais novos para criar. Aos 63 anos tive uma queda na oficina. Nada grave, apenas escorreguei em um pouco de óleo e machuquei o joelho. Eduardo usou esse incidente como argumento para começar a organizar minha vida financeira. Pai, se acontecer algo mais sério, como vamos administrar suas contas? Vamos abrir uma conta conjunta, fica mais fácil para te ajudar. Novamente cedi. Parte da minha aposentadoria começou a ir direto para essa conta, que Eduardo gerenciava. Quando precisava de dinheiro, tinha que pedir a ele. Aos poucos, minhas finanças já não eram mais minhas. Houve um episódio particularmente doloroso no aniversário de 40 anos de Eduardo. Organizei com carinho um presente especial, um relógio antigo que pertenceu ao meu pai, restaurado por mim durante meses. Quando ele abriu o pacote, percebi imediatamente a decepção em seu rosto. Obrigado, pai, disse, colocando o relógio de lado, sem nem mesmo experimentá-lo. Mais tarde, ouvi Mariana comentar. Um relógio velho, sério. E ele ainda espera que você use isso. Em outra ocasião, Eduardo precisou ir à minha casa para me buscar para uma consulta médica. Encontrou-me na garagem, trabalhando no Opala. Pai, você ainda mexe nesse carro? Por que não vende? Deve valer alguma coisa pelo valor histórico. O Opala nunca foi apenas um carro para mim. Era um companheiro de décadas, uma parte tangível da minha história. A sugestão de vendê-lo foi como sugerir que eu vendesse minhas memórias. Quando a artrite começou a piorar, Eduardo e Mariana intensificaram a campanha para me mudar para a casa deles. Não era um convite nascido do desejo de me ter por perto, era uma estratégia. Em uma visita, encontrei um folheto de uma imobiliária sobre como avaliar imóveis para venda rápida, na pasta de Eduardo que ele havia deixado aberta na mesa. Minha casa ainda nem estava à venda. No dia em que assinei os papéis para vender minha casa, Eduardo estava estranhamente ansioso. Mal me deu tempo para ler os documentos. Assina aqui, pai, e aqui e aqui. Rápido que o corretor tem outro compromisso. Só depois descobri que o valor declarado na venda era 30% menor do que o combinado inicialmente. A diferença, Eduardo explicou depois, foi para despesas e taxas. Nunca vi a documentação dessas despesas. A mudança para a casa deles foi traumática. Tive que deixar para trás móveis que estavam comigo há décadas. Objetos pessoais foram descartados sem meu consentimento porque não havia espaço ou estavam muito velhos. Protestei quando vi que haviam jogado fora um conjunto de ferramentas que ganhei do meu pai, mas Eduardo respondeu impaciente. Pai, são só ferramentas, você pode comprar outras. Mas não eram só ferramentas, era meu passado, minha história, minha identidade como homem e artesão que estava sendo descartada peça por peça. Nos primeiros meses na casa deles, ainda tentava ajudar. Acordava cedo, preparava café para todos, arrumava pequenas coisas quebradas. Mas cada oferta de ajuda era recebida com um sorriso condescendente.
Não precisa, pai, a empregada faz isso. Ou deixa que eu chamo um técnico, não quero que o senhor se esforce. Gradualmente, meu espaço na casa foi diminuindo. Meu quarto, inicialmente espaçoso, perdeu um armário porque Mariana precisava de mais espaço para as roupas dela. Depois, uma poltrona que eu gostava de ler foi movida para a sala, porque combinava melhor com a decoração. Aos poucos, estava sendo apagado daquele ambiente. As refeições. Juntos se tornaram um ritual de humilhação sutil. Eduardo e Mariana conversavam sobre viagens, amigos, trabalho, completamente alheios à minha presença. Quando eu tentava participar com algum comentário, recebia olhares de impaciência, ou pior, aquele silêncio constrangedor que precede uma mudança forçada de assunto. Um homem consegue sentir quando se torna invisível na própria família. É um tipo específico de dor, uma ferida que não sangra, mas que consome por dentro. Uma erosão lenta da alma, que nenhum remédio para a artrite consegue aliviar. Você já sentiu que sua presença na vida dos seus filhos é apenas tolerada, nunca celebrada? Essa é uma dor que muitos pais carregam em silêncio. A exploração financeira se tornou mais descarada após minha mudança para a casa deles. O dinheiro da venda da minha casa, que deveria estar guardado para minhas necessidades, começou a evaporar em despesas misteriosas. Quando questionava Eduardo sobre o saldo, ele sempre respondia com irritação: "Pai, eu estou cuidando de tudo. Não se preocupe com isso." Descobri por acaso que meu nome estava em um empréstimo consignado que eu nunca solicitei. R$300 mil, vinculados à minha aposentadoria. Quando confrontei Eduardo, ele ficou na defensiva. "Foi para pagar a entrada do nosso apartamento novo. Você mora com a gente agora, é justo que ajude. Além disso, assinei como seu procurador. Estava tudo legal." Legal, talvez. Ético? Definitivamente não. Esse dinheiro deveria garantir minha velhice com dignidade. Em vez disso, estava financiando o padrão de vida que meu filho e minha nora queriam, mas não podiam bancar sozinhos. Minha aposentadoria, resultado de décadas de contribuição, passou a ser vista como uma renda familiar. Dos R$5 mil mensais que eu recebia, mal ficava com 500 para despesas pessoais. O resto ia para despesas da casa, investimentos familiares, ou simplesmente desaparecia. "Pai, preciso de 30 mil para um investimento urgente. Vai dar um bom retorno para nós." Esta frase ouvi pelo menos 4 vezes em 8 meses. Nunca vi nenhum retorno. Quando perguntava sobre isso, Eduardo ficava irritado. Ainda não deu o tempo necessário para maturar. Ou, o mercado está instável agora, mas vai recuperar. Mariana era mais direta em sua exploração. "Seu Carlos, vamos precisar usar seu cartão hoje, o nosso está estourado." Ou, "Empresta R$1.000 até amanhã, tenho que pagar o spa e esqueci o cartão." O dinheiro emprestado nunca voltava, as justificativas sempre mudavam. Houve um episódio particularmente doloroso. Eduardo havia pedido R$5 mil emprestados para, segundo ele, pagar uma dívida urgente. Naquele mesmo dia, vi Mariana chegando em casa com sacolas de lojas caras, exibindo orgulhosa um casaco de couro que custava exatamente esse valor. Quando mencionei isso discretamente a Eduardo, ele explodiu. "O que você quer? Que ela ande mal vestida? Você está pagando seu aluguel aqui conosco, não está?" Aluguel. Essa palavra me atingiu como um soco. Eu não era mais pai, era inquilino. E um inquilino que aparentemente pagava bem acima do valor de mercado. A exploração não era apenas financeira. Meu tempo, minha experiência, minha existência foram sendo gradualmente usurpados. Quando Eduardo precisava consertar algo na casa, eu era útil. Quando Mariana precisava de alguém para ficar em casa esperando uma entrega, eu era útil. No restante do tempo, era apenas um velho que ocupava espaço. Minha saúde passou a ser usada contra mim como uma forma de controle. "Pai, você não pode dirigir o Opala com essa artrite. É perigoso." Ou, "Essas ferramentas são pesadas demais para você agora." Comentários que pareciam demonstrar preocupação, mas que serviam para me infantilizar, para reforçar uma suposta incapacidade.
A artrite, que é dolorosa, mas administrável com medicação adequada, virou uma sentença de invalidez nas palavras deles. Olha como suas mãos tremem, nem consegue segurar direito um copo. Ou, melhor, não tentar consertar isso. Suas mãos não são mais as mesmas. Essas frases eram repetidas com tanta frequência que comecei a duvidar das minhas próprias capacidades. Um dia tentei usar o computador para verificar minha conta bancária. A senha tinha sido alterada. Quando perguntei o motivo, Eduardo respondeu com aquela paciência fingida. Pai, você estava confundindo as senhas e quase bloqueou a conta mês passado. Agora eu cuido disso, é mais seguro. Nunca confundi senhas na vida. Trabalhei com sistemas complexos por décadas. Mas a mentira foi dita com tanta convicção que por um momento cheguei a duvidar da minha própria memória. É assim que a manipulação funciona. Planta sementes de dúvida em terreno fértil de vulnerabilidade. A solidão dentro daquela casa era sufocante. Nos primeiros meses, ainda recebia visitas de alguns amigos antigos. Mas Mariana sempre encontrava um motivo para tornar esses encontros desconfortáveis. Seu Carlos, avisa com antecedência quando vier gente. Precisamos organizar a casa. Ou desaparecia completamente, demonstrando seu desagrado com a presença de estranhos. Gradualmente, meus amigos pararam de vir. Tentei fazer novas amizades no bairro. Comecei a frequentar um centro comunitário onde outros homens da minha idade se reuniam para jogar dominó e conversar. Era meu refúgio semanal, um espaço onde eu ainda era tratado como um igual, mas Eduardo e Mariana desaprovavam. Aquele lugar é cheio de velhos, pai. Você vai ficar mais deprimido. Ainda. Ou é perigoso você andar sozinho até lá. Escusas para me manter isolado, dependente apenas deles. A parte mais difícil dessa solidão é que ela tem um sabor específico para homens da minha geração. Fomos criados para ser provedores, para resolver problemas, para não demonstrar fraqueza. Admitir que estamos sendo maltratados pelos próprios filhos parece uma confissão de fracasso como pais. Quando um homem trabalha a vida toda construindo algo, sua identidade fica entrelaçada com sua capacidade de prover, de construir, de consertar. Quando essa capacidade é questionada, não é apenas um golpe no ego, é um ataque à própria essência do que significa ser homem para alguém da minha geração. Tentei conversar sobre isso com um vizinho uma vez. Ele era um pouco mais novo que eu, mas também viúvo. Comecei a mencionar como me sentia ignorado na casa do meu filho. Ele mudou de assunto rapidamente, visivelmente desconfortável. Mais tarde, entendi o porquê. Admitir esse tipo de problema parece uma fraqueza inaceitável para homens como nós. A dor física da artrite era suportável. Tinha dias bons e dias ruins. Nos dias bons, quase não precisava da bengala. Mas a dor emocional de ser tratado como um fardo por meu próprio filho era constante, implacável. É um tipo específico de dor que homens como eu costumam carregar em silêncio, porque fomos ensinados que homens não choram, homens não reclamam, homens aguentam. A pressão constante começou a afetar minha saúde. Comecei a ter dificuldades para dormir. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, pensando em tudo o que havia perdido. Minha pressão arterial, normalmente controlada, passou a oscilar perigosamente. Minha médica notou a mudança e perguntou se havia algum estresse em casa. Menti. Disse que estava tudo bem. Como explicar a um médico que você está morrendo por dentro porque descobriu que seu único filho vê você apenas como um recurso financeiro a ser explorado? Como admitir que o menino que você criou com tanto amor se transformou em um homem que mal disfarça a irritação quando você entra na sala? Muitos homens da minha idade preferem o silêncio à humilhação de admitir que foram abandonados emocionalmente pelos filhos que criaram. É uma forma específica de solidão, cercada por pessoas, mas completamente isolado. E então veio aquela tarde na garagem, quando Eduardo vendeu meu Opala e minhas ferramentas. Não foi apenas uma venda de objetos, foi a liquidação do meu passado, a declaração final de que minha história não tinha mais valor. Foi nesse momento
que algo dentro de mim finalmente reagiu. Quantos pais por aí estão sendo lentamente apagados da própria vida? Quantos homens idosos estão financiando o desrespeito dos próprios filhos enquanto engole lágrimas que ninguém vê? O som do portão fechando atrás do comprador das minhas ferramentas ainda ecoava na garagem quando senti algo mudar dentro de mim. Foi como um clique, um interruptor sendo ligado após anos no escuro. Lembrei-me de quem eu era antes de me tornar um velho incômodo na casa do meu filho. Eu era Antônio Carlos Silveira, engenheiro metalúrgico respeitado, homem que resolveu problemas estruturais que outros consideravam impossíveis. Pai que criou sozinho um filho após perder a esposa. Homem que construiu uma vida com suas próprias mãos. Olhei para minhas mãos. Os dedos estavam um pouco curvados pela artrite, é verdade. Mas ainda eram as mesmas mãos que ergueram estruturas de aço, que restauraram um carro clássico, que assinaram projetos de engenharia em 3 estados. Mãos que ainda tinham força, propósito e dignidade. Naquele momento, parado sozinho na garagem, tomei uma decisão. Não seria mais um espectador da minha própria degradação. Não permitiria mais que a história que construí fosse vendida em pedaços por pessoas que não compreendiam seu valor. A bengala em minha mão, que Eduardo e Mariana viam como símbolo da minha fraqueza, eu agora segurava como um cetro de determinação. Saí da garagem e fui direto para meu quarto. Fechei a porta e sentei-me na cama. Pela primeira vez em meses, permiti-me sentir raiva. Não aquela raiva destrutiva que consome, mas a raiva justa que motiva. A raiva de um homem que finalmente enxerga com clareza que está sendo traído por seu próprio sangue. Mas raiva sem plano é apenas emoção desperdiçada. E eu, como engenheiro, sempre fui bom em planejar. Primeira coisa, precisava recuperar minha independência financeira. Sem isso, qualquer tentativa de mudança seria frustrada. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei meu celular antigo que Eduardo havia substituído por um novo, mais para poder monitorar meus contatos do que por generosidade. No celular velho, ainda tinha os contatos de antigos colegas de trabalho e alguns clientes. Jorge Mendes foi o primeiro nome que me veio à mente. Trabalhamos juntos por quase 2 décadas e ele agora tinha sua própria empresa de consultoria em projetos metalúrgicos. Havíamos perdido contato após minha mudança para a casa de Eduardo. Liguei para ele usando o telefone fixo da cozinha, aproveitando que a casa estava vazia. Antônio Carlos? Meu Deus, quanto tempo! Pensei que tinha se mudado do país ou algo assim. A voz familiar de Jorge trouxe um conforto que há muito não sentia. Estou morando com meu filho agora, respondi, sentindo o peso dessa frase. Jorge, preciso conversar sobre um assunto importante. Podemos nos encontrar? Combinamos de nos ver no dia seguinte em uma padaria perto da casa de Eduardo. Disse que sairia para uma consulta médica, a única desculpa que eles nunca questionavam. Naquela noite, dormi pela primeira vez em meses sem tomar remédio para a ansiedade. Havia algo libertador em ter tomado uma decisão, em ter dado o primeiro passo para recuperar o controle da minha vida. Na manhã seguinte, encontrei Jorge. Ele se surpreendeu ao me ver usando bengala, mais magro e aparentemente mais velho do que meus 67 anos sugeriam, mas nos seus olhos não havia pena, apenas respeito, algo que eu não recebia há muito tempo. Jorge, vou direto ao ponto. Preciso voltar a trabalhar, não como funcionário regular, mas como consultor, freelancer, o que for possível. Preciso de renda própria, independente da minha aposentadoria. Jorge estudou meu rosto por alguns segundos antes de responder. Tenho 3 projetos grandes agora, que poderiam usar sua experiência, Antônio. Estruturas complexas para um novo centro de exposições. A equipe jovem tem conhecimento técnico, mas falta experiência prática. Você poderia ser nosso consultor sênior, trabalhando remoto na maior parte do tempo. Senti meus olhos marejarem, não pela oferta em si, mas pelo fato de que Jorge falou comigo como um profissional, não como um idoso incapaz. Quando posso começar? Amanhã mesmo, se quiser. Pago 3.000 por semana para começar. Se funcionar bem, aumentamos. 3.000 por semana.
mais do que eu recebia mensalmente de aposentadoria. Apertei a mão dele com força, ignorando a dor leve da artrite. Estarei lá amanhã às 8h. Voltei para a casa de Eduardo sentindo-me leve, quase flutuando. Tinha dado o primeiro passo. Agora precisava do segundo, recuperar meu dinheiro e documentar o que havia acontecido. Durante as semanas seguintes, vivi uma vida dupla. Durante o dia, saía para consultas médicas ou para encontrar amigos no centro comunitário. Mas, na verdade, ia para o escritório de Jorge ou visitava obras. À noite, voltava para a casa de Eduardo e fingia ser o mesmo velho, submisso e dependente que eles esperavam. Eduardo mal notou minha ausência aumentada. Estava muito ocupado com seu trabalho e com Mariana, agora no 4º mês de gravidez. Quando me perguntavam sobre minhas saídas, dizia que estava participando de um grupo de apoio para pessoas com artrite. Eles achavam a ideia entediante o suficiente para não fazerem mais perguntas. Paralelamente, comecei a juntar documentação de tudo. Pedi extratos bancários das minhas contas pelo telefone, redirecionando-os para o escritório de Jorge. Consegui cópias de transferências, empréstimos, procurações. Documentei cada centavo que havia sido tirado de mim sem meu consentimento real. Também contratei discretamente um advogado, Dr. Paulo Monteiro, especialista em direito do idoso. Expliquei minha situação e mostrei a documentação que havia reunido. Seu rosto ficou sério à medida que analisava os papéis. Senhor Antônio, isso é um caso claro de abuso financeiro contra idoso. Seu filho não apenas se aproveitou da procuração para fazer movimentações sem seu conhecimento explícito, mas também há indícios de coerção na venda da sua casa. Podemos entrar com uma ação para recuperar seus bens e anular qualquer documento assinado sob pressão. Não quero processar meu filho ainda, respondi. Quero primeiro recuperar minha independência e então decidir como proceder. Dr. Paulo acenou com a cabeça, compreensivo. Nesse caso, vamos preparar toda a documentação, mas só daremos entrada quando o senhor decidir. Enquanto isso, recomendo que comece a separar suas finanças completamente das dele. Com a ajuda do advogado, abri uma nova conta bancária em outro banco, desta vez apenas em meu nome. Comecei a depositar ali o dinheiro que ganhava como consultor. Em apenas um mês, juntei mais de R$ 10.000. Também encontrei um pequeno apartamento para alugar, próximo ao escritório de Jorge. Era modesto, um quarto e sala, mas era meu. Paguei 3 meses adiantados para garantir. O próximo passo era mais delicado. Recuperar alguns dos meus objetos pessoais mais valiosos sentimentalmente. Fotografias da minha falecida esposa, alguns documentos importantes, o relógio que foi do meu pai. Pouco a pouco, quando ninguém estava em casa, transferi esses itens para uma pequena mala que mantinha escondida no fundo do armário. Durante esse período, descobri mais coisas sobre os negócios de Eduardo. Através de conversas casuais com Mariana, que falava demais quando queria se gabar, fiquei sabendo que ele estava em dificuldades financeiras sérias. Havia investido mal o dinheiro da venda da minha casa e agora estava com dívidas significativas. A reforma que planejavam para ampliar o quarto deles era apenas o começo. Queriam, na verdade, vender aquela casa e comprar uma maior. E, claro, contavam com meu dinheiro para ajudar nisso. Também descobri, através de documentos que encontrei no escritório de Eduardo em casa, que ele havia usado meu nome como fiador em um empréstimo de quase R$ 400.000, sem meu conhecimento ou consentimento. Isso ia além do abuso financeiro, era crime. Enquanto isso, meu trabalho como consultor estava indo excepcionalmente bem. Jorge estava impressionado com minha capacidade de resolver problemas complexos e minha experiência prática. Economizou semanas de trabalho em vários projetos. Após o primeiro mês, ele aumentou meu pagamento para 4.000 por semana. Antônio, quero te fazer uma proposta, disse Jorge durante um almoço, 2 meses depois que comecei a trabalhar com ele. Estou pensando em abrir uma divisão de consultoria especializada dentro da empresa, focada em projetos de alta complexidade. Gostaria que você fosse o diretor técnico. Quase engasguei com o café. Jorge,
Tenho 67 anos e artrite. Você tem certeza? Ele sorriu. Tenho 65 e diabetes. E daí? O que você sabe sobre estruturas metálicas? Esses jovens de 30 anos levarão mais 20 para aprender. Sua mente continua afiada como sempre. A artrite afeta suas mãos, não seu cérebro. Aceitei na hora. O salário proposto era 3 vezes maior que minha aposentadoria, com participação nos lucros. Finalmente tinha condições financeiras para dar o próximo passo. Mais um mês se passou. Continuei minha rotina dupla, cada vez mais ausente da casa de Eduardo, sempre com desculpas médicas ou sociais. Juntei quase 50 mil reais na minha nova conta, organizei todos os documentos necessários com o Dr. Paulo e mobiliei completamente meu novo apartamento, incluindo uma pequena oficina improvisada na área de serviço. E então veio o plano final, um plano que exigiria coragem, determinação e um pouco de astúcia. Liguei para Marcos, o homem que havia comprado meu Opala e minhas ferramentas. Consegui seu contato através do recibo que Eduardo deixou descuidadamente sobre a mesa. Apresentei-me e pedi para conversar pessoalmente. Ele pareceu constrangido, mas aceitou me encontrar. Senhor Antônio, eu realmente não sabia que aquelas eram suas coisas e que você não queria vender. Seu filho disse que estava ajudando a organizar seus bens porque você não podia mais usar aquelas ferramentas. Acenei com a cabeça. Não estou aqui para recriminar você, Marcos. Na verdade, tenho uma proposta. Quanto você pagaria por uma empresa de restauração de carros antigos? Uma oficina completa, com todos os equipamentos, espaço alugado por 5 anos e 3 carros clássicos para restaurar como primeiros projetos? Seus olhos se arregalaram. Seria um sonho, mas custaria uma fortuna. Estamos falando de mais de $500 mil. E se eu dissesse que posso montar isso por 300 mil, com você como sócio-gerente e eu como consultor técnico? Você tem as ferramentas, eu tenho o conhecimento e os contatos. Conheço donos de carros antigos em toda São Paulo que pagariam bem por restaurações de qualidade. Passamos as 2 horas seguintes discutindo detalhes. Ao final, Marcos estava convencido. Ele venderia alguns investimentos que tinha, pegaria um pequeno empréstimo e entraria como sócio. Eu usaria parte do dinheiro que havia recuperado como entrada para um galpão alugado e equipamentos adicionais. Nasceu assim a Silveira em Fernandes Restaurações Clássicas. O último passo do meu plano era o mais doloroso, mas necessário. Numa sexta-feira, enquanto Eduardo e Mariana estavam fora num jantar com amigos, arrumei minhas últimas coisas na pequena mala. Deixei sobre a cama uma carta simples. Eduardo, decidi seguir meu próprio caminho. Não me procure. Quando e se eu estiver pronto para falar, entrarei em contato. Seu pai, Antônio Carlos Silveira. Peguei minha bengala, fechei a porta do quarto e saí daquela casa pela última vez. Não levei o ódio comigo, nem o ressentimento. Deixei ali apenas o que não me servia mais. A imagem de um velho inútil que eles haviam criado. Do lado de fora, um táxi me esperava. O motorista colocou minha pequena mala no porta-malas. Para onde, senhor? Avenida Paulista, 1578, meu novo escritório. Algumas pontes, depois de queimadas, não merecem ser reconstruídas. Mesmo que você tenha ajudado a construí-las com o suor do seu próprio trabalho. Os primeiros 3 dias após minha partida, meu celular novo, que Eduardo não conhecia, recebeu dezenas de ligações do número dele. Não atendi nenhuma. As mensagens começaram preocupadas, depois irritadas e, finalmente, ameaçadoras. Pai, onde você está? Estamos preocupados. Pai, isso não tem graça. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Se você não responder, vou ter que chamar a polícia. Você está sendo irresponsável. Pensa na sua saúde, na sua condição. E, finalmente, se você não voltar, vou congelar sua aposentadoria. Lembra que eu tenho a procuração? Esta última mensagem guardei com especial cuidado. Era mais uma evidência para o Dr. Paulo. No 4º dia,
Eduardo apareceu no escritório de Jorge. Estava visivelmente abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Jorge, que eu havia instruído previamente, fingiu surpresa ao vê-lo. Eduardo, que faz aqui? Estou procurando meu pai. Ele saiu de casa há 4 dias e não temos notícias. Estou visitando todos os lugares que ele costumava frequentar. Jorge interpretou perfeitamente seu papel. Antônio Carlos, mas faz anos que não o vejo. Espera, ele não estava morando com você? Eduardo passou a mão pelos cabelos, nervoso. Sim, estava, mas saiu sem dizer para onde ia. Deixou apenas uma nota curta. Estamos muito preocupados. Ele tem artrite, precisa de cuidados médicos regulares. Jorge franziu a testa pensativo. Não seria a primeira vez que Antônio Carlos surpreende todos. Lembra quando ele resolveu sozinho aquele problema estrutural no estádio que ninguém conseguia decifrar? Seu pai sempre foi mais capaz do que as pessoas imaginavam. Eduardo ignorou o comentário. Se tiver notícias dele, por favor, me avise imediatamente. Aqui está meu cartão. Depois que Eduardo saiu, Jorge veio até minha sala nos fundos, onde eu estava ouvindo toda a conversa através do interfone. Seu filho parece realmente preocupado, Antônio. Não com o meu bem-estar, respondi. Está preocupado com o acesso à minha aposentadoria e com o que posso fazer a respeito do dinheiro que ele pegou. Na segunda semana após minha partida, as coisas começaram a desmoronar para Eduardo. Dr. Paulo entrou com pedidos judiciais para anular a procuração e bloquear qualquer movimentação financeira em meu nome. Também enviou notificações ao banco sobre os empréstimos feitos sem meu consentimento real. Eduardo recebeu a visita de um oficial de justiça no trabalho. Seus colegas testemunharam a cena. O prestígio que ele havia construído cuidadosamente começou a ruir. No mesmo dia, recebeu uma ligação do banco informando que as movimentações nas minhas contas estavam suspensas por determinação judicial. Na terceira semana, Eduardo estava desesperado. As dívidas que ele havia contraído, contando com meu dinheiro para pagar, estavam vencendo. O apartamento novo que ele havia dado entrada, usando o empréstimo em meu nome como garantia, estava ameaçado. A reforma que havia começado em casa estava parada pela metade, com materiais espalhados e paredes abertas. Foi quando decidi dar o próximo passo. Pedi a Jorge que ligasse para ele, dizendo que tinha informações minhas. Eduardo apareceu no escritório em menos de 1 hora. Onde está meu pai? Perguntou assim que entrou na sala de Jorge, sem cumprimentar. Eu não diria que sou seu pai há algum tempo, Eduardo. Saí da sala adjacente, apoiando-me levemente na bengala, vestindo um terno bem cortado. Havia ganhado alguns quilos nas últimas semanas. Meu rosto estava com cor novamente, meus olhos claros e alertas. Eduardo ficou pálido, como se visse um fantasma. Pai? O que está acontecendo? Você está trabalhando aqui? Não apenas trabalhando. Sou o diretor técnico da nova divisão de consultoria especializada e sócio proprietário de uma empresa de restauração de carros clássicos. Ele olhou para Jorge, depois para mim, novamente, tentando processar a informação. Mas e sua artrite? A bengala? A artrite ainda está aqui. A bengala também, como você pode ver. Mas minha mente continua funcionando perfeitamente. E minhas mãos ainda são capazes de fazer muita coisa, inclusive assinar contratos e petições judiciais. O rosto de Eduardo mudou. A preocupação fingida deu lugar a uma expressão calculista que eu conhecia bem. Pai, podemos conversar em particular? Isso é um assunto de família. Jorge entendeu a deixa e saiu da sala, não sem antes apertar meu ombro em solidariedade. Quando ficamos sozinhos, Eduardo desabou em uma cadeira. Que história é essa de petições judiciais? Você está me processando? Seu próprio filho? Sentei-me calmamente na cadeira oposta. Não, Eduardo. Estou apenas recuperando o que é meu por direito. O dinheiro da venda da minha casa, o controle da minha aposentadoria, a anulação de empréstimos que você fez em meu nome sem meu consentimento real. E sim, se necessário, processarei qualquer um que tenha abusado financeiramente de mim, seja meu filho ou não.
Isso é loucura, eu cuidei de você. Te dei um teto, comida, atenção médica. Com o meu dinheiro, Eduardo. A casa foi comprada com o dinheiro da venda da minha. A comida era paga com minha aposentadoria. Até as consultas médicas saíam do meu plano de saúde. Você não me deu nada, apenas gerenciou mal o que era meu. Ele passou as mãos pelo rosto, agitado. Ok, admito que talvez tenha havido alguns mal-entendidos, mas somos família. Você não pode simplesmente abandonar sua família assim. Mariana está grávida, vou ser pai. E eu já fui pai uma vez. Sei exatamente o que isso significa. Significa sacrifício, dedicação, amor incondicional, mas não significa permitir ser explorado e desrespeitado pela pessoa que você criou. Não foi exploração, foi administração financeira familiar. Administração. Eduardo, você vendeu meu carro e minhas ferramentas sem meu consentimento real. Usou o dinheiro da venda da minha casa para comprar um apartamento novo para você. Pegou empréstimos em meu nome sem me contar o verdadeiro propósito. Isso não é administração, é exploração. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Então sua expressão mudou novamente, agora para algo mais calculista. Ótimo, quer seu dinheiro de volta? Não tenho como devolver agora. Estou com dívidas, o apartamento novo está na metade do pagamento, a reforma da casa está parada. Eu sei, por isso tenho uma proposta para você. Seus olhos se iluminaram. Ainda achava que poderia manipular a situação. Estou ouvindo. Abri uma pasta e coloquei alguns documentos sobre a mesa. Aqui está. Minha proposta é: você vem trabalhar para minha empresa de restauração de carros clássicos. Conhece o ramo, já que vendeu meu Opala tão facilmente. Será um funcionário regular, com salário compatível com o mercado. Com esse salário, poderá pagar suas dívidas aos poucos. Não vou exigir a devolução imediata do dinheiro da minha casa. Desde que você trabalhe honestamente. Eduardo parecia atordoado. Trabalhar para você? Isso é algum tipo de vingança? Não, Eduardo. É uma oportunidade. A mesma que eu te dei quando paguei sua faculdade, quando te ajudei a comprar seu primeiro carro, quando sempre estive lá para você. A diferença é que agora existirão regras claras e consequências para quebrá-las. E se eu recusar? Recolhi os documentos calmamente. Então o Dr. Paulo dará continuidade a todas as ações judiciais. O banco já está investigando o empréstimo feito com procuração, sob suspeita de fraude. A transferência do dinheiro da venda da minha casa já está sendo revertida judicialmente. Você terá que devolver tudo, com juros e correção, e enfrentar possíveis processos criminais por abuso financeiro contra idoso. O sangue fugiu de seu rosto. Você não faria isso. Já estou fazendo, Eduardo. Os processos só estão suspensos temporariamente, esperando sua decisão sobre minha proposta. Tenho toda a documentação, testemunhas e a lei ao meu lado. A escolha é sua. Ele se levantou furioso. Isso é um absurdo. Vou falar com um advogado. Fale e mostre a ele a procuração que você usou para fazer empréstimos em meu nome sem me informar o verdadeiro propósito. Mostre os extratos bancários da conta conjunta, onde todo o dinheiro da venda da minha casa foi transferido para suas contas pessoais. Mostre o contrato de venda do meu carro e ferramentas, assinado apenas por você como procurador, mesmo eu estando presente e expressando desacordo. Eduardo ficou em silêncio, derrotado. Sabia que estava em uma posição insustentável legalmente. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou finalmente com a voz baixa. Até amanhã, 18 horas. O endereço da oficina está nos documentos. Se decidir aceitar, venha preparado para começar imediatamente. Se não aparecer, entenderemos que recusou, e os processos seguirão seu curso. Ele saiu sem dizer mais nada, os ombros caídos, a arrogância completamente dissipada. No dia seguinte, às 17h55, Eduardo apareceu na oficina da Silveira Fernandes Restaurações Clássicas. Estava com roupas simples, adequadas para trabalho manual, e uma expressão resignada. Marcos, meu sócio, mostrou-lhe as instalações
e explicou suas funções iniciais: limpeza, organização de ferramentas, assistência básica nas restaurações. Trabalho honesto, o tipo que eu fazia aos 16 anos quando comecei como aprendiz. O tipo de trabalho que forja caráter. Na primeira semana, Eduardo tentou apenas fingir que trabalhava, fazendo o mínimo possível. Marcos, que eu havia instruído previamente, cortou essa atitude pela raiz. Eduardo, seu pai me disse que você vendeu o Opala dele por 25 mil. Você tem ideia de quanto vale um Opala 1975 em bom estado de conservação? Pelo menos o dobro. Você não conhece o valor das coisas que toca. Está na hora de aprender. Aos poucos, Eduardo foi entendendo que não havia saída fácil. Ou trabalhava honestamente, ou enfrentaria as consequências legais dos seus atos. Escolheu trabalhar. Mariana, quando soube da situação, ficou furiosa. Veio à oficina no fim da segunda semana, com seus 7 meses de gravidez bem visíveis, exigindo falar comigo. O senhor não tem vergonha? Fazer seu próprio filho trabalhar como mecânico? Ele tem diploma, carreira. Olhei para ela calmamente. Mariana, Eduardo não está trabalhando como mecânico. Está aprendendo o valor das coisas que vendeu sem permissão. E quanto ao diploma e carreira, foram pagos com meu suor. O mesmo suor que vocês desprezaram quando me trataram como um traste descartável. É por isso, vingança porque achamos que o senhor já não podia mais cuidar de si mesmo? Não, Mariana, não é vingança, é justiça. E mais importante, é uma lição. A lição que eu deveria ter dado a Eduardo há muito tempo. Que respeito não se compra, se conquista. Que dignidade não tem preço e que um homem, não importa a idade, merece ser tratado como homem, não como um meio para um fim. Ela saiu batendo a porta, jurando que Eduardo pediria demissão. Ele não pediu. No fundo, sabia que aquele era o único caminho para evitar consequências muito piores. Nas semanas seguintes, algo inesperado começou a acontecer. Eduardo, forçado a trabalhar com as mãos, começou a desenvolver um interesse genuíno pela restauração. Sua formação em administração se mostrou útil para organizar processos na oficina. Começou a sugerir melhorias, a se envolver realmente. Um mês depois de começar a trabalhar na oficina, veio me procurar após o expediente. Pai, eu acho que devo algumas desculpas. Olhei para ele sem dizer nada. Nunca percebi quanto trabalho e dedicação você colocava naquele Opala, naquelas ferramentas. Quanto significavam para você. Eu só via coisas velhas ocupando espaço. Agora entendo que cada peça tinha uma história, um significado. Não era uma desculpa completa, mas era um começo. O início de um longo caminho de reconhecimento e, talvez um dia, reconciliação. Nem todo homem que abandona seus valores está perdido para sempre. Às vezes é preciso perder tudo para lembrar o que realmente importa. Meu novo apartamento era modesto comparado à casa que tive um dia, mas cada centímetro dele era genuinamente meu. Nas primeiras noites, acordei desorientado, sem reconhecer onde estava. Mas logo o espaço foi ganhando minha personalidade. Montei uma pequena oficina na área de serviço. Nada comparado ao que tinha antes, apenas ferramentas básicas para pequenos projetos. Mas era meu espaço, meu santuário. Nas primeiras semanas a artrite parecia pior, talvez pelo estresse da mudança, talvez pela falta das ferramentas específicas que havia customizado ao longo dos anos para facilitar meu trabalho. Mas adaptei-me. Criei pequenos dispositivos para ajudar no manuseio de ferramentas. Descobri que certos movimentos, se feitos de determinada maneira, causavam menos dor. A necessidade é mãe da invenção, e eu sempre fui bom em inventar soluções. Minha rotina se estabeleceu rapidamente. Acordava às 6 horas, fazia meus exercícios de alongamento recomendados para a artrite, tomava um café reforçado e saía para o escritório de Jorge ou para a oficina da Silveira em Fernandes. Almoçava com colegas de trabalho, pessoas que me tratavam com respeito e consideração genuínos. Voltava para casa no fim do dia, cansado, mas satisfeito. Nos fins de semana, explorava o bairro. Descobri uma pequena padaria portuguesa a 2 quadras, onde o dono, Sr. Manuel,
logo se tornou um conhecido. Havia também uma praça próxima, onde outros homens da minha idade jogavam dominó e conversavam. Juntei-me a eles hesitantemente no início, depois com mais confiança. "Você também mora com os filhos?" perguntou João, um senhor de 70 anos, no meu segundo domingo na praça. Morava. "Agora tenho meu próprio lugar." "Sorte sua", respondeu ele com um olhar que dizia muito. "Meu filho acha que sou incapaz de viver sozinho depois que fiquei viúvo. Talvez esteja certo, não sei cozinhar nada além de ovo frito." "Posso te ensinar algumas receitas simples", ofereci. Morei sozinho a maior parte da vida adulta após ficar viúvo. Assim nasceu uma amizade. João vinha ao meu apartamento às quartas-feiras para aulas de culinária para homens solitários, como brincávamos. Ensinei-lhe a fazer arroz, feijão, um bom bife, macarrão com molho simples. Ele me ensinou jogos de cartas que não conhecia. Trocávamos histórias, conselhos, remédios caseiros para dores nas juntas. João não era o único. Na padaria conheci Ernesto, ex-contador aposentado que compartilhava meu interesse por carros antigos. Na banca de jornal da esquina, fiz amizade com Sebastião, que lia todos os jornais diariamente e tinha uma opinião formada sobre tudo. No consultório médico, onde ia regularmente para acompanhamento da artrite, conheci Roberto, que enfrentava os mesmos desafios físicos que eu, mas mantinha um otimismo contagiante. Aos poucos, formei uma rede de amizades masculinas genuínas, o tipo de amizade que homens da nossa geração raramente cultivam, aberta, sincera, sem competição. Conversávamos sobre nossas dores, físicas e emocionais, sem vergonha ou reservas. Compartilhávamos conselhos práticos sobre viver sozinhos em idade avançada, desde como organizar os remédios até como lidar com a solidão nas noites mais difíceis. Minha saúde, surpreendentemente, melhorou. A pressão arterial voltou ao normal. As dores da artrite, embora ainda presentes, pareciam mais administráveis. Minha médica notou a diferença. "Seu Carlos, o que aconteceu? Seus exames estão melhores, você ganhou peso. Até sua postura está diferente." "Recuperei minha dignidade, doutora. Melhor remédio que existe." Fisicamente também houve mudanças. Contratei um fisioterapeuta especializado em artrite. 2 vezes por semana, Lucas vinha ao meu apartamento para sessões que combinavam fortalecimento muscular e alongamento. No início era doloroso, mas persistentemente melhorei. A bengala, que antes era uma necessidade constante, passou a ser utilizada apenas em dias muito úmidos ou após longas caminhadas. Comecei a me vestir melhor. Não que antes me negligenciasse, mas havia algo libertador em escolher roupas que eu realmente gostava, sem considerar a opinião de Eduardo ou Mariana sobre o que era apropriado para minha idade. Comprei 2 ternos bem cortados para o trabalho no escritório, para a oficina, macacões de qualidade e botas confortáveis. Deixei a barba crescer e a mantive aparada, no estilo que Maria Helena sempre havia gostado. Minha alimentação também mudou. Na casa de Eduardo, as refeições eram preparadas pensando no gosto deles, não no meu. Agora, redescobri o prazer de cozinhar para mim mesmo. Pratos simples que apreciava, nos horários que me convinham. Quando não queria cozinhar, explorava os pequenos restaurantes do bairro, onde logo me tornei um cliente regular. "Seu Antônio, o de sempre?" perguntava a dona Cida do Sabor de Minas, onde eu ia às sextas-feiras para comer uma feijoada que rivalizava com a que minha mãe fazia. Era bom ser reconhecido, ser tratado como uma pessoa com preferências e personalidade próprias, não apenas como o pai do Eduardo ou o velho do quarto dos fundos. O trabalho, tanto na consultoria quanto na oficina de restauração, me dava propósito e satisfação. Na consultoria, minha experiência era valorizada. Jovens engenheiros me procuravam para discutir problemas técnicos, ouviam atentamente minhas sugestões. No início, hesitei em oferecer opinião, condicionado pelos meses sendo tratado como incapaz. Mas Jorge insistiu. "Antônio, esses jovens têm teoria, você tem prática. Eles têm software avançado, você tem intuição desenvolvida ao longo de décadas. As 2 coisas juntas são imbatíveis."
Na oficina era diferente, mas igualmente gratificante. Ali trabalhava diretamente com minhas mãos, mesmo com as limitações da artrite. Marcos havia adaptado algumas ferramentas especialmente para mim, com cabos mais grossos e ergonômicos. Ver um carro clássico renascer sob meus cuidados trazia uma satisfação profunda, quase espiritual. Foi na oficina que encontrei o Impala 1967 que me conquistou. Estava em péssimo estado, abandonado em um galpão por mais de uma década. O proprietário queria se livrar dele. Aceitou um valor irrisório. Decidi que seria meu projeto pessoal, meu novo companheiro. Tem certeza, seu Antônio? Perguntou Marcos. Vai dar muito trabalho. O motor está travado, a carroceria com pontos de ferrugem graves, o interior completamente deteriorado. Estou procurando exatamente isso, Marcos. Um projeto que ninguém acredita que pode ser recuperado. Trabalhei no Impala nos fins de tarde e em alguns fins de semana. Não tinha pressa. Era uma terapia para mim. Cada peça recuperada, cada sistema restaurado, representava minha própria reconstrução. Eduardo, trabalhando na oficina, observava meu projeto com interesse crescente. Às vezes, oferecia ajuda hesitante, que eu aceitava com a mesma hesitação. Nosso relacionamento estava sendo reconstruído lentamente, como o velho Impala. Ferrugens removidas, partes quebradas substituídas, sistemas recalibrados. Em casa, dediquei-me a hobbies que sempre quis explorar, mas nunca encontrei tempo. Comprei uma câmera fotográfica e comecei a registrar a cidade com meu olhar. Arquitetura, principalmente, com especial atenção às estruturas metálicas que ajudei a construir ao longo da carreira. Também voltei a ler regularmente. Ficção, história, biografias. Mantinha uma pilha de livros ao lado da cama e sempre carregava um comigo para ler durante o almoço ou em momentos de espera. Era quase uma declaração silenciosa. Este homem tem uma mente ativa, interesses próprios, uma vida interior rica. Financeiramente, estava mais seguro do que jamais estive. Meu trabalho como consultor e a participação na oficina geravam uma renda confortável. Recuperei judicialmente o valor da venda da minha casa antiga. O banco cancelou o empréstimo feito em meu nome sem consentimento real, após comprovação de uso indevido da procuração. Tinha economias sólidas e investimentos prudentes, aconselhados por um planejador financeiro que João me recomendou. 6 meses após minha saída da casa de Eduardo, recebi uma ligação inesperada. Era Mariana. Seu Carlos, o senhor poderia vir ao hospital. Eduardo não sabe que estou ligando, mas seu neto nasceu. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo a notícia. Um neto. Sangue do meu sangue. Qual hospital? 2 horas depois, entrei na maternidade. Eduardo estava no corredor, parecendo exausto e emocionado. Quando me viu, seus olhos se arregalaram em surpresa. Pai, o que está fazendo aqui? Mariana me ligou, vim conhecer meu neto. Houve um momento de tensão palpável. Eduardo parecia dividido entre a alegria do nascimento e o ressentimento pelos últimos meses. Finalmente, algo em sua expressão suavizou. É um menino. 7 meses e meio, nasceu um pouco antes do previsto, mas está saudável. 3,2 quilos. Como vão chamá-lo? Eduardo engoliu em seco. Carlos Eduardo. Mariana sugeriu, acredite ou não. Algo se quebrou dentro de mim. Não de forma dolorosa, mas como um gelo que racha para permitir que a água flua novamente. Um neto com meu nome. Um novo começo, talvez. Posso vê-lo? Eduardo assentiu e me conduziu ao berçário. Através do vidro, apontou para um pequeno embrulho no terceiro berço da segunda fileira. Era tão pequeno, tão perfeito. Suas mãozinhas se moviam erraticamente, seu rosto estava vermelho e enrugado. Era a coisa mais linda que já tinha visto desde o nascimento do próprio Eduardo. Ele tem seus olhos, disse Eduardo suavemente. Ou pelo menos vai ter, segundo o médico. Por enquanto estão meio indefinidos. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio. Não era um silêncio confortável como nos velhos tempos,
Mas também não era mais aquele silêncio carregado de ressentimento e desprezo. Era um silêncio de possibilidade. Eduardo, não vim aqui para retomar de onde paramos. Muita coisa. Aconteceu, muita água passou sob a ponte, mas esse menino merece conhecer o avô, e o avô merece conhecê-lo. Eu sei, pai. Eu errei. Muito. Não sei se algum dia você vai me perdoar completamente, e entendo isso. Olhei novamente para o bebê, para Carlos Eduardo, meu neto. Perdão não é algo que se dá de uma vez, filho. É construído aos poucos, como um carro antigo que se restaura peça por peça. Leva tempo, paciência e trabalho. Como o Impala que você está reconstruindo. Exatamente. Como o Impala. Visitei Mariana no quarto depois. Estava pálida, cansada, mas com aquele brilho específico nos olhos que só mães recentes têm. Para minha surpresa, ela estendeu a mão para mim. Obrigada por vir, seu Carlos. Obrigado por me ligar, Mariana. Não houve grandes declarações de arrependimento, nem promessas de reconciliação imediata. Apenas esse pequeno reconhecimento mútuo. Eu era o pai de Eduardo, o avô de Carlos Eduardo. Isso não poderia ser apagado ou negado. Nos meses seguintes, estabelecemos um novo tipo de relacionamento. Não morávamos juntos nem passávamos muito tempo na casa um do outro, mas aos domingos, Eduardo trazia o bebê para me visitar. Às vezes, Mariana vinha junto, às vezes não. Eram visitas curtas no início, mais longas com o passar do tempo. Eduardo continuava trabalhando na oficina, não mais como punição, mas porque descobriu que gostava do trabalho, da sensação de criar algo tangível com as mãos. Estava aprendendo o ofício com genuíno interesse. Quanto a mim, continuava minha nova vida, trabalhando, cultivando amizades, cuidando da saúde, explorando interesses. A bengala ainda me acompanhava nos dias ruins, mas agora a via como um acessório, não como um símbolo de fraqueza. Numa tarde particularmente boa, consegui finalizar o motor do Impala. Quando ele rugiu pela primeira vez após anos de silêncio, senti uma emoção quase indescritível. Eduardo estava ali, assistindo com um sorriso genuíno. Conseguiu, pai. Ninguém acreditava que esse motor voltaria a funcionar. Nunca duvide do que mãos experientes podem fazer, mesmo quando estão um pouco mais lentas devido à idade. Ele entendeu a mensagem. Naquele momento, não éramos patrão e funcionário, nem pai traído e filho ingrato. Éramos apenas dois homens compartilhando a satisfação de um trabalho bem feito. Mais tarde naquele dia, enquanto dirigia para casa no meu carro alugado, o Impala ainda precisava de muito trabalho antes de ir para a rua, refleti sobre o caminho percorrido. Há um ano, estava dormindo num quarto cada vez menor na casa do meu filho, tratado como um estorvo, assistindo passivamente enquanto minha dignidade era vendida peça por peça. Agora, tinha meu próprio lar, um trabalho que me dava propósito, amigos que me respeitavam e um neto que carregava meu nome. A bengala no banco do passageiro não era mais um símbolo de fraqueza, mas uma companheira de jornada. As mãos no volante, mesmo com os dedos um pouco curvados pela artrite, ainda eram capazes de construir, de criar, de guiar. Um homem não é definido pela idade do seu corpo, mas pela firmeza dos seus princípios e pela coragem de defendê-los, mesmo quando todos ao redor dizem que é tarde demais para recomeçar. Hoje, 2 anos depois daquela tarde na garagem, quando Eduardo vendeu meu Opala e minhas ferramentas, minha vida é irreconhecível, no melhor sentido possível. O Impala 1967 está completamente restaurado, uma beleza em azul metálico que chama a atenção por onde passa. Dirijo-o com orgulho nos fins de semana, às vezes com meu neto Carlos Eduardo, no banco especial instalado atrás. Ele tem quase 2 anos agora, um garotinho esperto com olhos curiosos que iluminam quando vê o carro do vovô. A Silveira em Fernandes Restaurações Clássicas prosperou além das expectativas iniciais. Temos agora um galpão 3 vezes maior, 10 funcionários fixos e uma lista de espera de clientes querendo restaurar seus carros antigos. Marcos cuida da operação diária, enquanto eu
Supervisiono os projetos mais complexos. Eduardo, surpreendentemente, tornou-se nosso especialista em interior e acabamento, desenvolvendo um talento especial para restaurar painéis e bancos de couro. Minha consultoria na empresa de Jorge também vai de vento em popa. Trabalho agora apenas 3 dias por semana, mas sou frequentemente chamado para opinar em projetos desafiadores. Minha experiência é respeitada, minha opinião valorizada. A idade e a artrite são vistas como o que realmente são. Características, não definições. Moro no mesmo apartamento, que agora está completamente personalizado ao meu gosto. A pequena oficina na área de serviço é meu espaço sagrado, onde trabalho em projetos pessoais. Estou atualmente restaurando um rádio valvulado dos anos 50 que encontrei em um brechó. Meu círculo de amizades se expandiu. João, Ernesto, Sebastião e Roberto são agora amigos próximos. Nos encontramos regularmente para almoços, jogos de dominó ou simplesmente para conversar. Formamos um grupo de apoio informal para homens mais velhos, onde podemos falar abertamente sobre desafios que enfrentamos, desde problemas de saúde até questões familiares complicadas. Com Eduardo e Mariana, construímos um relacionamento novo. Não é perfeito. Ainda há momentos de tensão quando velhas feridas são acidentalmente reabertas. Mas há um respeito mútuo que não existia antes. Eles continuam em sua casa, eu na minha. Visitamo-nos regularmente, principalmente por causa do pequeno Carlos Eduardo, que se tornou o ponto de união da família. Em uma dessas visitas recentes, Eduardo fez um comentário revelador. Pai, lembra quando vendemos o Opala e as ferramentas? Eu realmente achava que estava fazendo o melhor para você. Pensava que aquelas coisas eram apenas um peso, objetos que você não conseguia mais usar adequadamente. E o que pensa agora? Perguntei. Que confundi objetos com identidade. Aquele carro e aquelas ferramentas não eram apenas coisas, eram extensões de quem você é, do que você construiu ao longo da vida. Quando tentei tirar isso de você, estava tentando apagar sua identidade, transformá-lo em alguém que você não é. Essa compreensão, ainda que tardia, significava muito para mim. Eduardo estava finalmente entendendo que dignidade não é algo que se concede ou se retira de um homem idoso, é algo intrínseco que merece respeito. Mariana também mudou. A maternidade suavizou alguns de seus aspectos mais duros. Numa tarde em que me visitou com o pequeno Carlos, surpreendeu-me com um comentário sincero. Seu Carlos queria pedir desculpas. Tratei o senhor como um móvel velho que estava ocupando espaço. Não vi o homem por trás da idade, a pessoa por trás da artrite. Aceitei suas desculpas com um aceno. Não era uma reconciliação completa, mas um começo honesto. Financeiramente estou mais seguro do que jamais estive. Entre a consultoria, a participação na oficina, minha aposentadoria recuperada e investimentos prudentes, tenho mais do que suficiente para viver confortavelmente e ainda deixar um legado para meu neto. Minha saúde melhorou consideravelmente. A artrite ainda está presente, claro, é uma condição crônica, mas com fisioterapia regular, medicação adequada e principalmente propósito na vida, as dores são administráveis. A bengala ainda me acompanha em dias úmidos ou após longas caminhadas, mas a vejo agora como uma companheira elegante, não como um símbolo de fragilidade. Olhando para trás, percebo que aquela tarde dolorosa na garagem foi, na verdade, o começo da minha libertação. Foi o momento em que o copo transbordou, em que décadas de aceitar menos do que merecia chegaram ao fim. Às vezes, precisamos tocar o fundo para encontrar impulso para voltar à superfície. O que aprendi nessa jornada? Que dignidade não é algo que se perde com a idade, é algo que se entrega quando se permite ser tratado como menos do que se é. Que respeito não vem automaticamente com o título de pai, precisa ser mantido com limites claros e consequências para quem os ultrapassa. Aprendi que homens da minha geração foram ensinados a engolir a dor, a aceitar o desrespeito em nome da paz familiar, a confundir exploração com cuidado. Essa mentalidade precisa mudar.
Um pai que permite ser explorado por seus filhos não está fazendo nenhum favor a eles ou a si mesmo. Aprendi que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Aos 67 anos, com artrite e uma bengala, consegui construir uma nova vida, um novo negócio, novas amizades, um novo propósito. A idade traz limitações, sim, mas também traz sabedoria, experiência e uma clareza que só o tempo pode proporcionar. E talvez a lição mais importante: um homem nunca deve confundir seu valor com sua utilidade para os outros. Seu valor está no caráter que construiu, nos princípios que defende, na dignidade com que vive, não na conveniência que representa para filhos ingratos. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem de 69 anos, com cabelos grisalhos e rugas, que contam histórias. Um homem que caiu, mas se levantou com mais força. Um homem que perdeu quase tudo, mas reconstruiu ainda mais. Um homem que não confunde mais amor com submissão, ou família com exploração. Se a minha história te fez refletir, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com seus filhos? E se essa história te fez pensar, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de homens que escolheram sua dignidade. Porque aqui a gente não conta a história de vítima, a gente conta a história de recomeço. Um abraço de São Paulo, Brasil. E lembra, você construiu muito mais do que uma família. Construiu um homem que merece respeito. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz? Quantos pais estão financiando a própria humilhação? Eu aprendi aos 67 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado, e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer. Há momentos na vida em que precisamos escolher: continuar sendo invisíveis ou recuperar o controle do volante. Como aquele Impala abandonado que todos achavam perdido, estamos sempre a uma decisão de distância de voltar a rugir novamente.